Olá, pessoal. Eu sou a Adriana Leite, psicopedagoga, e eu venho aqui hoje falar com vocês sobre como ensinar a redação quando a criança ainda não sabe como escrever uma redação, como fazer um texto, como organizar as ideias para que isso flua. É importante pensar nesse momento que a criança, ela já está alfabetizada. Lembra daquelas 4 habilidades que eu sempre falo? Ler, escrever, interpretar e produzir textos? Ela já lê e ela já escreve, mas ela não sabe produzir um texto. Como você, professor, como você, psicopedagogo, vai pensar para ajudá-la nessa tarefa, a desenvolver essa habilidade? Então, para que nós possamos conversar sobre isso, começar o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, assistir até o final e compartilhar com seus amigos. Como eu gosto que você visualize o que eu estou falando, eu vou compartilhar um exemplo de produção de texto. Esse exemplo não foi desenvolvido por mim, foi desenvolvido por uma colega de trabalho e eu achei muito interessante trazer para vocês verem como acontece esse processo. Vamos lá então? Então está aqui, pessoal, nosso tema, a produção de texto. Início do desenvolvimento da habilidade da redação. Redigir não é algo fácil e envolve que nós pensemos no que a criança tem de bagagem, de suporte linguístico e também de suporte cultural para que essa elaboração de texto ela aconteça. Quem oferece para a criança esse suporte somos nós. Nós organizamos a nossa aula, eu já falei sobre isso também em outros vídeos, que eu gosto de fazer a produção de texto sempre na segunda-feira, porque na sexta eu acho que a criança já cansou. Então, eu elaboro 5 aulas que podem estar explorando o conteúdo que eu desejo, tanto em história, geografia, ciências, português principalmente, matemática. Eu faço toda uma contextualização entre essas áreas do saber e eu ofereço ferramentas para a criança, então, durante 5 dias, para só no 6º dia, que é a segunda-feira, nós elaborarmos o nosso texto. E aqui a gente vai ver bem esse gradativo, é um exemplo de uma criança que estava no 2º ano escolar. Então, vocês visualizam aqui, ó, e a professora aí explorou o lúdico, explorou a ilustração. Essa primeira ilustração é uma história que você conta para a criança das 3 torres, você dá os detalhes dessa história para a criança e só depois que você termina a história, ela faz a produção de texto dela em formato de desenho, representando a história que você contou. A mesma situação acontece na segunda figura, que ela vem representando o que a professora contou para a turma no geral e ela representou através do desenho. Aqui vocês podem perceber que nós já estamos no 3º mês do ano. Pela produção de texto da criança, você percebe que a professora foi a escriba. Então, ela começa ali dando vários detalhes e elas vão, tanto as crianças quanto a professora, vão usando pessoas, nomes das pessoas, da turma dessa criança, do contexto que elas estão inseridas, para que essa escrita ela tenha significado e importância para a criança. Elas finalizam aqui então, e vocês podem perceber, eu vou voltar à imagem, que a professora ela explora parágrafo, letra maiúscula, pontuação, e ela faz de criança por criança a correção até o texto ficar certinho, com toda a pontuação e escrita correta. Muito bem, agora nós vamos para um outro exemplo. Então, ó, a professora iniciou pelo desenho, a escrita mais primitiva, né, que nós conhecemos, que é representar um texto, uma situação através do desenho. Depois ela se coloca como escriba da criança,
E vamos para o terceiro passo. No terceiro passo, ela já apresenta ainda no mês 3, pessoal, olha que interessante. Ela traz 4 imagens. Como eu trouxe do caderno da criança exatamente como estava lá, eu não fiz nenhuma modificação, eu só digitalizei, não ficou muito boa, mas eu vou passar o mouse aqui na primeira figura, na segunda, na terceira e na quarta imagem. Então, é um quadrinho, é um quartetinho que embasou a escrita da criança. Se vocês prestarem atenção, vocês verão que aqui o recurso, a elaboração da frase, ela está mais fundamentada do que nessa. Por quê? Porque nessa a professora foi a escriba da turma e aqui no mês 3 a criança já começa a produzir as suas frases sozinhas. Mas vocês percebem que a professora ela não deixou erros. Então nós percebemos aqui, ó, Thaís está no jardim. Ela ganhou uma bonita bola. A bola é colorida. Thaís joga a bola no ar. De repente, a bola rola. A bola bate na folha e derruba a formiga. Thaís fala: que bola levada. Percebam que a criança ela foi usando os seus recursos de escrita, o que ela tinha de recurso adquirido durante todas as aulas da professora e embasado nessa imagem para que ela pudesse produzir o seu texto. Então, nós temos aqui, ó, um de repente corretíssimo, um derruba corretíssimo. Por quê? Porque a professora, ela foi fazendo todas as intervenções para que o texto da criança ficasse correto. Já aqui, nós pulamos o primeiro semestre, o mês 4 e o mês 5, para que esse vídeo não ficasse muito longo, e eu trouxe um outro tipo de base para a redação da criança, ainda aproveitando todo aquele contexto que a professora foi montando ao longo da semana. A gente vê aqui uma produção de texto mais elaborada. Então, olha só, pessoal, em poucos meses, quando você faz uma associação entre aquelas atividades básicas de alfabetização propriamente dita, criança que já está alfabetizada, mas ela precisa daquelas atividades sistematizadas que nós temos nos primeiros 3 anos ali do ensino fundamental, no qual nós estamos aprofundando, sistematizando, reforçando as questões do processo de alfabetização para que ela consiga as 4 habilidades básicas: ler, escrever, produzir e interpretar. Aqui a criança já apresenta um texto bem mais elaborado. Olha como ela escreve bonitinho, trazendo os tempos verbais, usando a pontuação, mas ainda apoiada nas imagens. Um belo dia de sol, Tiffany e Tadeu foram no jardim. De repente, Tiffany achou um tatuzinho. Ela, muito levada, colocou seu dedo no tatuzinho. Tiffany leva um susto. Ela vê o tatuzinho ficando emboladinho no chão. Tiffany e Tadeu correm para casa. É bem um texto infantil e aqui a professora não foi mais a escriba. Ela, com base em todas as atividades e estimulações que a professora deu ao longo do primeiro semestre, né? Porque nós já estamos aqui no mês 6, ela foi adquirindo recursos para elaborar a sua produção de texto, ou seja, a sua redação. Aqui no mês 8, então nós pulamos aqui do 6, 7 e 8, e a gente já vai aqui explorar uma escrita espontânea da criança novamente. A professora aqui já não é mais a escriba da criança e ela usa apenas essa imagem, em vez de 4 quadrinhos, como ela fez nas 2 anteriores produções, ela já traz uma imagem só para ir desmamando a criança desse apoio das figuras para que ela possa chegar no recurso da redação tão exigido na vida adulta durante os processos seletivos de vestibular. Então, nós vemos aqui que a criança ela já traz uma escrita elaborada,
ela já usa pontuação. Vocês veem aqui nesse espaço, ó, que teve algo que foi apagado, porque a professora, à medida que a criança vai produzindo o texto, ela vai corrigindo, ela não deixa para o final, ela vai corrigindo junto com a criança. É uma aula cansativa para o docente, mas muito gratificante, que produz muitos resultados, porque ele não deixa a criança escrever tudo errado, com erros de escrita e de pontuação e faltando ideias, para depois ele fazer uma intervenção e a criança escrever tudo novamente. À medida que a criança vai escrevendo o texto, o professor está ali ajudando, apoiando, corrigindo, pontuando o que a criança precisa melhorar. Eu gosto sempre de trazer para vocês imagens que mostram como esse processo acontece, porque às vezes nós que estamos ali num processo de graduação ou com crianças com dificuldade, nós precisamos de exemplos para fortalecer a nossa prática. Você, professor, tanto da sala regular quanto dos que assume aulas de reforço, você precisa de valorizar essas 4 habilidades: leitura, produção, interpretação e escrita, porque a criança precisa dessas 4 habilidades em conjunto para todas as disciplinas. Se nós pensarmos em matemática, por exemplo, ao ler um probleminha, ela vai precisar de fazer a interpretação. Os textos nos cadernos e livros de história, geografia, ciência, seja ele no material integrado ali, que receba um outro nome conjunto para essas disciplinas, não importa. O que importa é que a criança precisa de ler, escrever, produzir e interpretar textos, não para só o aproveitamento escolar, mas como o seu desenvolvimento como um todo para a vida como adulta, para a vida em profissão. Pessoal, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido proveitoso, inspirador para você, professor de reforço e psicopedagogo, que buscam entender melhor como esse processo dessas 4 habilidades de produção, leitura, escrita e interpretação acontecem na vida da criança. E vocês, família também, pais que me assistem, eu agradeço a atenção de vocês e espero que vocês tenham aproveitado e achado importante esse vídeo para ajudar os pequenos de vocês a se tornarem escritores seguros e que possam, em tempo futuro, usar isso em suas redações para anos escolares mais desenvolvidos, mais complexos, como passar em provas de vestibular, mas também que eles saibam produzir, que eles saibam fazer redações, saibam usar a leitura escrita em sua vida como adultos, tanto crianças com dificuldades de aprendizagem, como crianças que não têm dificuldade de aprendizagem. Quando ele tem o domínio dessas habilidades, a vida dele é melhor, é mais dinâmica e com mais sucesso. Um abraço e até o próximo vídeo.